Capítulo 1 Prólogo Negrento. Era uma casa comum, em uma rua comum de um tranquilo subúrbio. Sob seu exterior modesto, porém, escondia-se uma história sombria. Entre suas paredes brancas e vigas de madeira, ecoavam os sussurros de uma criança perdida, para quem a noite era sua cortina e as escadas, seu palco. A primeira vez que a viram, foi apenas um borrão periférico no canto do olho. Subindo na escuridão, parecia mais um truque da luz e da sombra. Mas com o passar das noites, sua presença tornou-se mais clara, mais definitiva. Uma silhueta pequena e frágil, no fino limiar entre a realidade e a fantasia, onde a razão lutava e frequentemente cedia ao medo. Não havia nada que a destacasse, a não ser por sua natureza desconcertante. Ela era, simplesmente, uma menina, cabelos longos e desgrenhados, vestido desbotado esvoaçando como uma penumbra líquida em seu redor. Mas seus olhos, seus olhos! Ali estava o verdadeiro terror. Vazios como um poço sem fim, eram as janelas para uma alma perdida. Eles consumiam toda a luz, deixando apenas a escuridão. Uns diziam que ela chorava, outros que ela ria. Mas todos concordavam que escalava as escadas de maneira errante, sempre à noite. Subia em um ritmo monótono, arrastando pequenos pés descalços contra os velhos degraus de madeira. E para quem tinha coragem, ou tolice, para assistir, proporcionava um espetáculo assustador. Ninguém sabia quem ela era ou quem tinha sido. Não havia registros, nem histórias, nem lembranças. Só a imagem espectral de uma menina, subindo as escadas na capa da noite. E assim, a casa comum em uma rua comum tornou-se o lar não tão comum da menina na escada. Uma figura que, quando a lua alta brilhava no céu, emergia das sombras para alimentar seu próprio mito. Uma lembrança que se recusava a ser esquecida, saturando a escuridão com sua tediosa rotina noturna. A menina na escada assustava quem ousava subir à noite. Cada eco de seus pequenos pés atingindo a madeira velha ressoava como um sinistro aviso. E aqueles que a confrontavam, os desafortunados que cruzavam seu caminho, ficavam eternamente marcados por sua visão. Fim do capítulo 1. A escada rangendo sob os pés, a luz fraca do corredor, o silêncio perturbador que insistia em prevalecer. Maria avançava em sua caminhada noturna, um martírio que se repetia todas as noites. A cada degrau, ela sentia a iminência da aparição. E então veio a fumegante figura de uma menina. Uma aparição que era ao mesmo tempo inocente e perversa. Com os olhos vazios de vida, o sorriso rígido no rosto pálido, permanecia impassível na escada. Bandejas de prata e porcelana se chocavam como sinos de advertência por todo o casarão, espíritos avisando, suplicando, que Maria recuasse. Ela tentou desviar o olhar da menina, concentrou-se nos quadros do corredor, mas cada retrato havia se transformado na mesma figura espectral, todos gritando silenciosamente o terror da menina na escada. O coração de Maria batia violentamente, sufocando seus gritos. Mas ela persistiu, tentando chegar ao topo da escada. Um passo, 2 passos, cada avanço era uma luta contra seus instintos. Mas à medida que se aproximava, a figura da menina tornava-se mais real, mais palpável, até que sua mão fria, como gelo, segurou o braço de Maria. O grito pavoroso de Maria cortou a noite e ecoou pelos corredores vazios do casarão. O silêncio subsequentemente instaurado era ainda mais perturbador, e o sorriso subitamente desaparecido da figura espectral indicava que o pior estava por vir. A figura da menina de repente ganhou vida, seus olhos frios tremeluziram na luz fraca e seu corpo começou a contorcer-se de formas anormais. Maria fechou os olhos e começou a rezar, mas mesmo no recôndito de sua mente a voz sussurrante da menina um riso macabro que ecoou pelo corredor e se alojou em cada canto. Cada fenda da mansão. A escada, a menina, a mansão inteira parecia zombar de Maria. A menina na escada não era mais apenas uma aparição, ela era a essência do medo, aterrorizando quem ousava perturbar a paz da noite. Tudo tinha ficado em silêncio. Nenhum som, a não ser o suave sibilo da brisa noturna entrando pela janela entreaberta. Naquele momento, Tomás estava no sopé da escadaria, abraçado pela escuridão. O luar, a única fonte de luz, desenhava sombras que dançavam nas paredes quando as cortinas eram sopradas. A menina estava lá novamente, parada no mesmo lugar na escada. Apenas seu rosto e cabelos eram visíveis, mas ele podia sentir sua presença, forte e fria.
Ele olhou para cima, os olhos se encontrando com 2 pontos brilhantes, refletindo a luz da lua. Tomás engoliu em seco. Recuou um passo, sentindo a parede fria contra suas costas. O suor gelado escorria pelo rosto e ele sentia o coração pulsar em cada extremidade do seu corpo. Mas algo dentro dele o impeliu a subir. Coragem? Loucura? Não podia dizer, mas estava subindo. Cada um dos seus passos ecoava pela casa como um martelo contra um sino. Ela não se movia, parada ali, observando cada movimento seu com uma intensidade que fazia seu sangue gelar. Alcançando o topo, ele pode vê-la mais claramente. Vestida em uma roupa antiga, vitoriana, toda em renda. Os cabelos eram negros como o breu e os olhos, esses eram da cor de uma tempestade se formando, cinza, mas com um brilho que pareciam relâmpagos prontos para cortar o céu. A menina, então, fez um gesto com a mão, convidando-o para entrar no quarto ao lado. Nesse momento, um arrepio que parecia nascer dos ossos atravessou todo o seu corpo. Ele queria fugir, mas os pés pareciam ter raízes. Foi aí que a porta se abriu sozinha com um guincho, revelando um quarto escuro e vazio. E se eu entrar lá, o que vai acontecer? Tomás perguntou, mesmo sabendo que ela não responderia. Ela apenas apontou para o quarto mais uma vez. O convite silencioso. O desafio mudo. Tomás inspirou fundo. Em seguida, tomou sua decisão. Ele entrou, e a porta se fechou atrás dele. Capítulo 4 – O adeus inesperado. Pé ante pé, Léo começou a subir os degraus de madeira rangentes, sua tocha tremulando nas sombras. A brisa gélida preenchia o ar, sussurrando segredos que ele temia saber. Você está aí, ele chamou. As palavras pareciam se perder na escuridão, absorvidas sem uma resposta. Mas ele sabia. Ele sabia que ela estava lá, esperando. A meio da escada, onde antes uma única lâmpada pendurada emitia um brilho amarelado e morno, agora só havia negritude. E dentro dela, um par de olhos, cintilantes e pálidos como a morte. Eu não tenho medo de você, ele disse, sua voz tremendo. Uma mentira. A menina sorriu. Aquele sorriso frio e sem vida, cheio de sombra e desespero. Seus lábios cor-de-rosa já perderam a vivacidade de outrora. Ele sentiu seu coração acelerar, suas pernas tremerem. Mas ele não podia voltar agora. Não mais. Léo continuou caminhando, cada passo mais difícil do que o outro. O som da madeira ecoando em seus ouvidos, misturado com os sussurros de vento e os murmúrios da menina. Palavras que jamais desejaria compreender. Quando chegou ao último degrau, ele podia sentir que algo mudou. O ar estava diferente, mais pesado. Os olhos da menina saíram das sombras. Pequenina e delicada, uma criatura perturbadoramente bela. Ela estendeu sua mãozinha transparente, em um silencioso pedido. Por que você está aqui? Ele perguntou, a curiosidade superando seu medo. Ela apenas olhou para ele, sua expressão ilegível. Depois de um longo silêncio, ela apontou para o ático. Léo sentiu a pele se arrepiar, mas, reunindo coragem, decidiu seguir aquela sugestão silenciosa e misteriosa. Logo, ele abriria a porta e descobriria o terrível segredo que aquela casa guardava nas suas profundezas. A menina, com aquele mesmo olhar vazio, virou-se lentamente e começou a desvanecer nas sombras, como se permeada pelo ar gelado do entardecer. Ele a viu desaparecer, enquanto a ramagem das árvores lá fora sussurrava um último adeus. A escada estava vazia novamente, mas, desta vez, não por falta de luz, mas por falta de uma aparição. Parecendo mais desolada e aterradora do que nunca, a escada agora só tinha a escuridão como companheira. Léo sabia que seu confronto com o desconhecido estava longe de terminar. E, aquela menina, a menina na escada, ficaria para sempre na sua memória, assombrando seus sonhos e questionando a sua coragem. À medida que a tua voz cai nas sombras finais deste capítulo, um chilido agudo e abafado ecoa de algum lugar distante, chamando-te de volta à incessante escuridão. Para ser continuado. Sussurros pálidos ecoam pelas paredes antigas. A noite espessa se derrama em cada fenda da casa, escorrega entre os degraus. A escuridão cai, e ela aparece novamente, a menina na escada. Os cabelos como gancho de prata, puxados para trás como uma cortina, revelam um olhar vazio. Sua pele, translúcida, tão fina que parece prestes a rasgar, apenas aumenta a aura inquietante que rodeia a figura solitária. Pés pequenos, descalços, pairam acima dos degraus desgastados.
Ela não caminha, ela flutua, desce em direção ao foyer silencioso. Ninguém ousa segui-la. Ninguém quer realmente ver o que acontece quando a menina na escada alcança o chão. Silêncio. A casa imóvel. Do silêncio, um tênue e distante choro ressoa. Cresce, se torna soluços violentos, percussivos. Ecoam, dançam pela casa. Frios correndo pelos corredores, incontroláveis. A casa geme em simpatia, suas tábuas antigas rangem, choram com a menina na escada. O silêncio volta, nada além do vento corta a noite. As escadas estão vazias, a menina desapareceu. Uma calma apavorante cai sobre a casa, uma calmaria que prenuncia a tempestade. E então sussurros, um coro de vozes infantis, flutuam pelas galáxias de poeira que se acumulam nas partes mais escuras e esquecidas da casa. As vozes dela. Ela não está mais sozinha. Nunca esteve. A menina na escada nunca está sozinha. Ela não se foi, apenas mudou. Evoluiu. Agora, ela é mais, muito mais, do que uma simples figura espectral. Agora, ela é um coro. Um coro de crianças que descem à noite. Então todos entendem. Todos que ousam ficar na casa depois da escuridão, entendem. A menina na escada não está lá para aterrorizar. Está lá para avisar. Avisar que quando a noite cai, quando a escuridão se derrama, eles descem. Eles descem, e ninguém sobe. Nunca mais. Aqui estamos nós, incapazes de escalar as escadas tão familiares para nós, cercados por uma escuridão palpável à meia-noite. Os pisos rangem sob nossos pés, enquanto tentamos desesperadamente nos concentrar no silêncio ensurdecedor da noite. A cada degrau que subimos, a paranoia se agiganta. Resquícios de luz da lua se infiltram pelas frestas da velha casa vitoriana, desenhando formas retorcidas na imaginação inquieta. Tentamos nos equipar com coragem, enquanto tentamos negar a existência da menina na escada. A cada risada distante dela, a cada sussurro suave em nossas orelhas, a cada suspiro trêmulo no vento, nossos batimentos cardíacos aceleram. Ela se manifesta, não em carne e osso, mas como uma presença etérea, um vulto que dança ao redor do canto do olho, uma figura que se esconde na periferia da nossa visão. Fugidia e constante, criando uma agonia de incerteza em nossas mentes. E então, nos deparamos com um som vindo de cima. É uma risada infantil cortada por um soluço. Uma risada que nunca ouvimos, mas que conhecemos bem. Trememos, mas continuamos subindo, puxados por algumas forças invisíveis. Depois, subitamente, a temperamento muda. A risada interpretada por um gemido prolongado que parece rasgar a noite ao meio. O medo toma conta e nossos passos vacilam, mas a curiosidade é demasiado forte. Lá está ela, a menina na escada, tão pálida quanto a lua, seus longos cabelos negros fluindo como a escuridão ao redor dela. Ela olha para nós com olhos vazios que parecem conter todas as tristezas do mundo. E então, ela aponta. E nos perguntamos, o que está além dessa escuridão plenamente assustadora? O que mais pode haver aterrorizando do que a menina na escada? E, mesmo assim, avançamos, guiados por ela, mergulhando na escuridão, tentando desesperadamente encontrar respostas no abismo. A menina na escada nos convida, e não podemos recusar, porque essa é a sua história. E a nossa também.